México, eu ainda te amo, mas essa não tem como te defender. Não tem. É muito engraçado, porque mesmo a gente sabendo do lado bom e do lado ruim, quando acontece, a gente sempre acha que vai saber como reagir, e nesse caso foi horrível, gente. Então, mais uma experiência aí de uma coisa que a gente falou aqui no canal. Vocês sabem que eu sou meio advogada do México, adoro o México, amo o México, mas quando as coisas estão erradas a gente fala mesmo. E a gente fala porque a gente não quer que aconteça com você. Ou se acontecer com você, você já esteja preparado pra saber como reagir. Não sei se vocês lembram, tinha um vídeo aqui no canal que eu falo se o México é perigoso. Eu não citei sobre o que aconteceu com a gente, mas alguém comentou falando que tinha acontecido com um amigo. E eu comentei de volta, respondi essa pessoa falando que sim, era comum. E era por isso que eu não alugava carros no México. Depois, faz uns vídeos passados, acho que uns 4 vídeos atrás, eu falei sobre isso, falei que a gente evitaria pegar carros por causa disso. E além disso, também tem várias coisas aqui, por exemplo, você tá com o carro alugado e aí a polícia te para, fala que você fez alguma coisa de trânsito errado, pede dinheiro. Então a gente queria evitar isso, e também por ser 2 mulheres viajando, eu acho que a estrada do México não é tão segura assim. Eu, por exemplo, me sentiria muito mais segura se eu estivesse viajando num grupo de 5 pessoas num carro. Mas como tá só eu e a Camila, a gente tá preferindo ir de avião, principalmente também porque a gente tá com bastante equipamento de foto e de vídeo e tal. Então a gente se sente mais segura de avião e pela distância também, né? E só pra lembrar, a gente não teve experiências com isso, né? Mas a gente escutou bastante, e também não é só México, outros lugares as pessoas falam sobre essa questão de propina, esse tipo de coisa com turista. Então eu e Bruna, sendo 2 mulheres viajando, a gente acha mais seguro não alugar um carro pra fazer viagens muito longas, por exemplo. Mas aconteceu, pegamos um acabou carro alugando, e aconteceu com a gente. Nesse vídeo a gente vai contar pra vocês sobre a nossa experiência com um policial que literalmente perseguiu a gente na estrada, na rua, assim. E, bom, ele parou a gente e o desenrolar da história foi o on, né? Eu e a Brandi não teve uma experiência boa, e a gente vai contar exatamente o que aconteceu pra vocês, porque infelizmente ou não acaba sendo uma das coisas que mancha a imagem do país de algum jeito, mas como turista eu acho que é nosso dever falar pras pessoas, não que a gente não tenha falado antes, a gente, como o Bruno falou, a gente já falou antes, mas agora de fato a gente viveu a experiência na pele. E só você escutar dos outros é de um jeito, né? Quando você Sim. vive mesmo e fala, cara, não acredito que isso aí aconteceu. E a gente tá aqui pra falar pra vocês que aconteceu. Aconteceu e acontece bastante mesmo. Então vamos lá, gente. Nossa viagem era pela Barra Califórnia Sul. E a gente foi pra Los Cabos. Aí aconteceu a surpresa de aniversário que a Bruna fez pra mim. E a gente queria visitar La Paz, que é um lugar que muita gente fala que é muito lindo. Tem uma das praias mais bonitas do México, né? Então a gente falou, então vamos pra lá, beleza. Quando a gente foi ver as passagens aéreas, tava um pouco caro, né? A gente viu mais ou menos, mas a gente nem considerou, porque como a gente tá viajando com mala sem ser despachada e tal, o processo do aeroporto é muito chato, sinceramente é isso. Então a gente tinha visto ônibus, você falou que talvez não fosse tão seguro, né? É, a gente não foi de ônibus, eu não lembro. Porque a gente não pegou isso. A gente não pegou ônibus. A gente tava cheio de equipamento. A gente tá com equipamento. Não é tão seguro assim ônibus no México. E também pegar um carro de Los Cabos, na verdade de Cabo São Lucas, que é onde a gente tava, até La Paz, é bem rápido. Foi 2 horas assim, de 2 viagem no horas. máximo.
A gente achou, bom, aqui é uma região que todo mundo fala que é bem segura, né? As pessoas falam que parece a Califórnia mesmo, porque é ali na Barra Califórnia, então tem muito gringo lá, eu realmente me senti segura lá. Como era uma viagem curta de 2 horas, a gente pensou, bom, nada melhor do que alugar um carro pra gente, é o mais cômodo, é o mais prático. E o que pode acontecer em 2 horas, né? Não vai acontecer muita coisa, Sim. Então... Na verdade, eu tinha medo, mas eu tinha ouvido muito falar sobre o que aconteceu em Cancún, Quintana Roo, que é onde tá aquela região mais turística do México. Bem turística mesmo. E alguns lugares também, em algumas cidades da cidade do México, pra Puebla, esses lados eu também escutei. Mas na Barra Califórnia eu confesso que eu nunca escutei sobre isso. Em nenhum momento, quando a gente foi alugar o carro, eu pensei, pode dar merda. Em nenhum momento, gente. Sinceramente, eu aluguei o carro na confiança de tipo, nossa, é tão pertinho, mas é tão de boa, né? E beleza. Foi lindo o caminho, né? Valeu muito a pena. Inclusive, enquanto eu tava dirigindo, eu pensava que bom que a gente alugou um carro, porque em tour você não tem essa experiência de, sabe, tá vendo a estrada. Normalmente em tour, ou você tá na janela do lado, assim, ou você tá dormindo. É alguma coisa diferente a experiência, né? Dirigindo, você realmente vive aquele caminho. Então, as paisagens foram muito bonitas, a gente fez vários vídeos. Eu falei pra Bruna isso, inclusive. Cara, eu queria parar, levantar o drone, tirar umas fotos, mas somos 2 mulheres viajando sozinha no meio da estrada, não vamos fazer isso. Então a gente toma os cuidados necessários, que a gente acha que é o básico, assim, em qualquer viagem, em qualquer país, até sem viagem, né? Então, mesmo sendo muito lindo, a gente tava assim, não, vamos seguir. Precaução. Pra ter uma viagem segura, né? E durante a estrada, o caminho foi tranquilo, né? Inclusive, a gente tava vendo se a gente ia parar e dormir numa cidade lá, Sim. que era no meio do caminho, e a gente resolveu, não, vamos direto pra La Paz mesmo. E foram essas 2 horas bem tranquilas e muito bonito mesmo. Valeu super a pena até aí a gente alugar o carro, não me arrependo. A gente conseguia parar de olhar, a paisagem era muito bonito. Dessa vez eu realmente olhei as paisagens, não foi igual a África do Sul que eu fiquei dormindo. Eu tava de copiloto, né? Então eu fiquei vendo as paisagens, amei. E uma coisa que a gente fala sempre sobre viajar de carro é que você vai no seu próprio ritmo, então você para onde você quiser, você tem muita flexibilidade que você não tem com tour. Então vale muito a pena você pegar um carro. Eu particularmente amo road trip, gente. Eu adoro fazer road trip, a gente tem várias experiências. Então, eu não tava pensando em nada negativo até a gente chegar na cidade. Quando a gente chegou na cidade, eu pensei, ai, que bom, deu tudo certo, chegamos, também né? pensei. Foi Ufa, isso. Chegamos. Ó, essa é a nossa visão, muitos cactos aqui, minha gente. Olha quanto cacto. O que eu mais gosto do México, cactos. E Camiloca, pilota de fuga, muito atenta no trânsito. Entramos na cidade, gente, e assim... Sabe quando tem a parte turística da cidade, mas você tá meio que fora? Você tá entrando na cidade ainda. Então, era uma avenida gigante, meio que estrada ainda. E a gente tava seguindo o GPS e indo pro hotel, né? Beleza, eu e Bruna lá no carro, trocando ideia. Já tava assim, nossa, chegamos, não estamos mais na estrada, beleza. Daqui a pouco, eu estava numa avenida enorme, assim, né? Eram quilômetros de avenida. Cada parada de esquina entre uma rua e outra. Tipo, imagina que a gente tava nessa avenida, cada parada que cruzava uma outra rua tinha um semáforo. Eu tava nessa avenida, seguindo eternamente por causa do GPS. Até que eu vi um carro da polícia, que tava atrás da gente, só que normal, gente, tudo tranquilo, não teve nada demais. E justamente porque eu vi o carro da polícia, eu tava com uma atenção, assim, redobrada de tipo, cara, não posso fazer nada errado, porque eu não quero que o policial, sei lá, acho que eu tô acima da velocidade, me pare por alguma coisa. Então eu fiz tudo certinho, Brasil. Tudo certinho, assim, nos mínimos detalhes, eu tava dirigindo como se fosse pra tirar a carteira de motorista. E a gente trocando ideia, colocamos lá umas músicas de sertanejo das antigas, a gente tava realmente se divertindo. Feliz de chegar exato. lá. E eu nem pensei em falar pra Bruna que eu tinha visto o policial, porque, gente, era tipo uma coisa comum, sabe? Tem um carro da polícia atrás de mim. E lembrando também que a Camila dirigiu em vários países. No México mesmo, você já dirigiu em Cozumel, já dirigiu na Croácia, ou seja, em muitos países diferentes. Então isso não é novo pra gente, não é uma coisa que a gente pegou de louco um carro a primeira vez. Primeira vez fora do país dirigindo. Realmente não era. E aí eu não falei nada pra Bruna, continuei. Eu percebi que esse carro tava bem atrás da gente. E umas horas, assim, ele sumia, tipo, eu achava que ele tinha virado, ido tomar o rumo dele, e quando eu via, ele tava, assim, na nossa direita, quase que no ponto cego do carro. Aí eu olhava e falava, o policial de novo, trocando ideia com a Bruna. Continuei seguindo, porque realmente eram quilômetros aí nessa avenida, e daqui a pouco o policial tava um pouquinho mais pra frente que a gente. Daqui a pouco ele tava na frente, daqui a pouco ele tava atrás. E eu não falei nada pra Bruna, gente. Eu acho que se eu tivesse falado alguma coisa pra ela, a gente ia saber com antecedência o que ia acontecer. Mas pra mim tava normal, e eu dirigindo muito certinho, ok. De repente, eu realmente achei que esse cara tinha desaparecido
desaparecido, esse carro aí. E eu até fiquei pensando, nossa, o cara fica sozinho, né? No Brasil, normalmente, as pessoas estão com 2 pessoas no carro, tem 3 até às vezes. Esse aí tava sozinho, mas eu tava, gente, sério, viajando na maionese. Eu vi o cara algumas vezes, mas, tipo, também não me preocupei, porque eu tava Barra Califórnia, tudo de boa. A gente tava na vibes férias, gente. Férias que não é férias, não sei se sabe que a gente tá aqui por um tempo, mas a gente tava realmente bem com a... Eu tava bem segura naquele lugar. Tipo... eu ia falar, baixando a guarda, mas, assim, não tinha nada demais acontecendo. Tava de dia, a gente não quis pegar a estrada à noite, eram umas 4 e pouco, né? Não tinha nada... Bastante carro na avenida, né? Tipo, tudo de boas, não tinha o que tranquilo. realmente achar que ia dar merda. Até que deu. De repente, eu olho pra esse policial. E lembrando que eu já falei pra vocês, a cada semáforo a gente parava, porque era uma avenida longa, grande. Eu parada no semáforo, coloquei na primeira, na segunda, fui. Eu tava na pista da esquerda. Eu vejo o policial atrás de mim fazendo assim, igual um doido com a luz acesa. O que eu achei? Eu não fiz nada errado, ele quer passagem, né? Vou pra direita e ele vai passar. Não, gente, fui pra direita e ele foi pra direita também e fazendo louco, assim, com a mão pra fora do vidro. Não sei, eu olhava no retrovisor e falei, gente, ele tá falando comigo? Tipo, eu não fiz nada, absolutamente nada. Parei o carro, né? Falei, saí da pista da esquerda, fui pra pista da direita e fui pro acostamento. E você falou, Bruno, eu acho que ele quer que eu pare. Eu falei pra ela, eu acho que o policial quer que eu pare. Aí eu já falei, oxi. Ele parou o carro atrás de mim e eu achei que ele ia na minha janela, né? Não, ele foi na janela da Bruna. Podia ser pelo acostamento e tal, mas normalmente os policiais, mesmo na estrada, né, eles vão no motorista. Nisso eu tava com meu celular no colo, mas eu não tava mexendo no celular nem nada. Eu falei pra Bruna, pega o celular, porque às vezes ele pode ter me parado, sei lá. Gente, na hora, por que o policial te parou? Eu fiz alguma coisa errada, né? Então eu falei, nossa, será que ele viu o celular? Eu já joguei o celular pra Bruna. A primeira coisa que ele fez, a Bruna tava com o celular na mão, né, que era o GPS, ele virou e falou, pode filmar, não tem problema não. What? Aí a Bruna falou, a gente tava nervosa. Eu falei, não, eu não tô filmando não, eu tô com GPS só. Aí ele... tá. Mas ele já achou, foi primeiro sinal que a gente percebeu, né, que ele achou que a gente tava filmando. E a gente não queria nenhum problema com ele, né? A Bruna falou, não tô filmando não. Tipo, GPS tô com só. GPS só. Aí beleza, ele virou pra mim e falou, senhorita, você quase causou um acidente ali atrás, você não viu não? Acidente? Tipo, você não sabe... Eu falei, que acidente? Eu achei que eu tava doida. Eu falei, gente, eu não vi a placa, eu não vi nada, meu Deus. Você quase machucou pessoas ali, você quase poderia ter matado pessoas ali. E eu assim, ó. Tinha uma placa de alto lá. Aí eu falei, gente, alto, meu Deus, tipo, não tava fazendo sentido na minha cabeça. Que é a placa de pare deles. Mas, gente, em qualquer lugar do mundo a placa de pare é parecida, né? Que é o... Sim. Hexágono. Sei lá, a gente vai aquela placa lá de pare vermelha. O deles é escrito alto, mas eu sei o que é uma placa de pare. E não tinha placa de pare justamente porque eu falei pra vocês, a cada esquina era um semáforo. Então não tinha placa de pare assim, no além, sabe? Eu tava parado no semáforo, gente. Assim, eu passei o semáforo, ele foi lá e ligou a luz pra gente encostar. Só que na hora, é o que eu falei, eu não pensei, tipo, é um policial corrupto. Eu pensei, que placa, meu Deus do céu, eu não vi nada, quase matei pessoas. Fiquei desesperada, gente, sabe? Você tá em outro país, parada pela polícia, ele falando que você fez merda. E eu falei, provavelmente eu fiz merda mesmo, porque você não imagina que, né, vai ser um golpe, alguma coisa assim. Você vai falar, não existe uma placa de pare ali. Tipo, se você conhecesse, por exemplo, eu fosse em Caçapava, falar, cara, não existe uma placa de pare ali. Mas você tá numa cidade que você não conhece, num país que você não conhece, e uma autoridade falando pra você que você fez alguma coisa. Aí você fica com aquela cara de... Meu Deus, talvez eu fiz. Talvez eu não vi. É exatamente esse meu sentimento. E aí começou, gente. Ele falou, vou dar uma multa pra você. A Bruna já tava virando o olho, porque daí você já ganhou a situação na hora, né? Gente, eu já conhecia a situação, mas mesmo assim eu achei que talvez a Camila tinha feito alguma coisa que eu não tenha visto. Mas eu também tava prestando atenção nas placas, na velocidade. Normalmente eu falo, né, pra você, tipo, a velocidade é 60, tipo, de acordo com o GPS. Eu vejo as placas, eu falo a velocidade pra Camila. Eu sempre tô ajudando. Eu realmente sou um copiloto da Camila, pode falar. Eu realmente ajudo a Camila, principalmente nessas situações de países novos, cidades novas. Então, tipo, eu tava prestando atenção, mas dessa hora que ele falou da placa de pare... A gente começou a... Aí já fiquei... Não tô entendendo. Achei estranho, mas talvez pode ter acontecido. E como ele não falou logo de cara, né, tipo, dá um dinheiro aí, ele começou a falar, me dá sua carteira de motorista. Eu entreguei minha carteira de motorista. Ele falou, vou dar uma multa pra você. Então a gente achou que era legítimo, né? Tipo, beleza, ok. Mas a Bruna, tipo, tá. Então, até a multa eu tava achando ok. O que eu achei estranho, eu comecei a desconfiar muito dele, foi que ele não fazia a multa logo. Tipo, ele ficava lá com o papel na mão, fazendo... Mas ele tava tentando explicar também a situação, né? Falando que eu ia ficar sem a carteira de motorista, porque era uma sexta-feira. E aí ele ia prender minha carteira de motorista porque eu ia tomar essa multa, porque eu tinha quase matado pessoas e eu tinha avançado no sinal de pare e quase causado acidente. E falando tudo isso muito sério, né?
E aí ele pegou e falou... Só que amanhã é sábado, a delegacia não abre. Tipo, a história sem pé nem cabeça, gente. Amanhã é sábado, a gente não faz esse processo amanhã, no domingo também não abre, então só na segunda-feira você vai conseguir o seu documento de volta. Eu fiquei assim, ó, meu Deus, eu vou ficar sem documento. Como que eu vou dirigir? Aí eu, senhor, Você perguntou, né? Como que eu vou dirigir? Eu falei, Daí ele... Com a multa você pode dirigir e falar que pegaram a sua carteira que você vai resolver na segunda-feira. E até aí a gente tá falando... Fez sentido, Ok. mas mesmo assim... Ok, só que também... Eu fiquei pensando, que delegacia que não abre, gente. Exato, delegacia não abre, mas talvez a gente tá em La Paz e não abre mesmo, talvez a cidade seja pequena, talvez no México não abra a Talvez delegacia. a burocracia Tipo, só se resolve na segunda. exato, você não tem certeza de nada quando a pessoa tá falando, tipo, uma pessoa... Autoridade te falando te como fala funciona. uma coisa, até se fosse um mexicano, assim, que não seja autoridade, de falar alguma coisa, você vai discutir, tipo, não, no México não é assim não, sabe? É, não sei nada do México. E mesmo assim, se fosse na cidade do México, talvez eu poderia saber alguma coisa, mas mesmo assim, eu não sei os horários da polícia no México, nem dessas coisas Coisas muito sobre específicas, né? exato. E eu não dirigia no México pra saber. Exato. Enfim, ele pegou e falou isso, que eu ia ficar sem carteira de motorista. Eu perguntei como que eu ia poder dirigir sem carteira de motorista. Ele falou que com a multa... Até aí eu tava achando legítimo. Aí ele pegou e falou que eram 1.800 pesos. Aí eu já comecei a fazer a conta na minha cabeça. Eu também, eu falei 1.800 1.800 pesos, pelo amor de Deus. E fiquei meio chocada. Só que aí, gente, foi o que a Bruna falou. Ele ficava assim, vamos escrever a multa, vamos. E não escrevia, gente. Ele ficava toda hora enrolando e falando coisas aleatórias. Quando ele ia escrever uma coisa, ele olhava pra gente E aí, de onde vocês são? E daí, não sei o e, que. tipo, ele ficava Toda perguntando hora. coisas assim. E daí ele virou também uma pessoa muito Simpática né? do nada. É, exatamente. Do jeito que ele pegou meu documento e falou que ia dar multa, ele tava tipo, sou um policial, aí do nada ele... E aí, de onde vocês são? Com meu documento e com a caneta e o papel assim. Não sei o que. Aí a Bruna explicou que ela morava no México, que eu tava lá de visita. E ele falou que o espanhol era bom também, né? Falou uns negócios assim. E aí ele pegou e falou do nada desse jeito. Ah, eu tô até com dó de dar multa pra vocês, porque vocês parecem gente boa, sabe? Eu acho que eu vou colocar uma multa mais barata aqui. Eu vou colocar que vocês estão sem cinto de segurança. Nessa hora eu falei, tipo, não, tá, agora, nessa hora eu ganhei, gente. Porque até então eu tava falando, eu não vi a placa, eu sou muito doida, vou ter que pagar 1.800 pesos, vou ficar sem documento, eu tava realmente acreditando. Nessa hora ele falou que ia pagar, colocar sem cinto de segurança, que ia ser mais barato, que iam ser só 500 pesos, né? Ele falou um negócio assim, não, 800 pesos. 500 pesos. Falou 500. Ele falou que ia ser mais barato, porque a gente era muito gente boa, entendeu? Então ele ia dar uma aliviada lá pra gente. Nossa, promoção. Eu ia pra ficamos assim pra ele. Não. Eu não acredito, velho. Aí eu não aguentava mais, eu só queria falar assim, dá a multa logo, a gente paga segunda-feira e deixa a gente ir embora. Mas não, ele Ficou não, ele enrolando, continuava falando, falando. e a gente assim, ó, tá bom, sim, tá bom. Aí eu ficava, tá bom, e a multa, tipo, vai dar escreve multa. logo a multa, pega a minha carteira de motorista, foda-se. E aí, faz alguma coisa, pelo menos. ele ficou quieto, olhando pro além, né? E a Sim. gente, tipo, cara, sabe? É uma situação muito ruim, gente. Porque somos duas mulheres num carro, na beira de estrada, com um policial em outro país. Não é uma situação agradável. Você não quer ficar lá. E já tava ficando, tipo, entre 5 e 6 da tarde já. Daqui a pouco ia ficar escuro. E daí começa a passar todas as causas de ID na sua cabeça. Do que você já viu lá no Sobrevivendo na Turquia. Ou coisa que a gente conta no nosso canal mesmo. Tipo, você imagina várias coisas, entendeu? Então, eu tava muito desconfortável, eu tava com medo. E aí ele não escrevia a multa logo, Eu só conseguia parar, eu só conseguia olhar a arma dele o tempo todo. ele ficava tava com uma arma bem à vista, assim, olhando, na daí eu mostra. ficava tipo, meu Deus. Sei lá, eu tava entendendo a situação naquela hora quando ele não dava multa logo, mas mesmo assim eu tava com medo, tipo, ainda assim é um policial. Mesmo que ele esteja fazendo coisa errada, ele é um policial ainda, sabe? Sim, e aí ele pegou e soltou a bomba, que era o que ele queria fazer desde o começo, né? E falou, Como é que a gente resolve isso aqui, gente? foi a Bruna pra ele. A Bruna falou, como assim? Não, porque assim, se eu escrever a multa, vocês só vão pegar a carteira de motorista na segunda. Mas eu posso nem escrever nada. Não tem recibo nenhum, não tem nada. Eu devolvo a carteira de motorista pra vocês agora e vocês me pagam aqui mesmo e morrem aqui. O que vocês acham? Aí a Bruna olhou pra cara dele e falou, quanto, moço? Aí ele falou 500, né, também? Mesmo valor, é o mesmo valor do... É que esse aqui é o sem cinto de segurança. Vocês pagam esse de 500 pesos. Ele quis dizer que a gente ia pagar a multa lá pra ele mesmo. A única diferença de pagar pra ele e pagar a multa lá segunda-feira Ele ia agilizar nosso lado. ele ia né? agilizar nosso lado porque ele não ia ter recibo. Mas que agora, se a gente pagasse pra ele lá essa multa de 500 pesos, ele devolvia pra gente a carteira, a gente poupava esse trajeto de ir até a delegacia na segunda-feira. Aí a gente ficou tipo, óbvio que o pessoal vai aceitar,
pagar lá na hora, sem o recibo, já, afinal é só o recibo. E é o como mesmo se valor, você estivesse pagando a tudo. multa. Ou seja, ele quis dizer que era muito mais fácil pagar com ele e não ir pra delegacia. A delegacia ser só burocracia e tal. Ele quis dizer assim... Eu tô fazendo isso porque vocês são muito legais, tá? Vocês vão tomar uma multa, você quase matou pessoas ali, mas você é tão legal que eu vou colocar uma multa mais barata e se você me paga agora, eu já te devolvo a carteira agora, olha que legal. Como se a gente tivesse que agradecer pra ele, tipo, muito obrigada por ser tão gente boa com a gente. E aí, a Bruna falou, quanto? Ele falou, Não, preço, 500 pesos. aí você pegou, né, os 500 pesos na Sim. bolsa. Uma coisa, tipo, que a gente falou naquele caso da influenciadora que tava na imigração na Indonésia, né, lá em Bali. No caso dela, ela falou que achava que era corrupção e tudo, e a gente falou que poderia ser, de fato, um negócio de visto, porque já tinha carimbado e tal. Nesse caso do nosso, era muito claro que era um policial corrupto, até porque se você joga isso na internet, tem vários e vários e vários casos de pessoas que sofreram com isso. Só que, foi o que a gente falou naquele vídeo também, mesmo num caso de corrupção, você fala assim, não, eu não quero participar disso, eu não quero ajudar um sistema corrupto, eu não vou pagar. Quando você tá em outro país, gente, essa não é a melhor postura, sinceramente, porque você acaba se colocando em perigo. O que eu tava pensando naquele momento, se a gente falar qualquer coisa que esse cara não gostar, ele pode prender a gente por desacato, ele pode de fato dar uma multa e falar que eu fiz alguma coisa errada, vai ser minha palavra contra dele, ele pode jogar uma droga aqui no porta-mala dentro do carro e falar que encontrou com a gente, ele pode fazer o que ele bem entender, porque sendo corrupto ou não, ele é uma autoridade no país. E eu ainda comentei por cima, né? Eu falei que estranho, eu não vi placa nenhuma ali atrás. É o que ele falou? Ele falou um pouco agressivo até nessa hora, né? Se você quiser, a gente volta ali que eu te mostro. Aí eu, não, tá tudo bem, não tem problema. Eu sei que é um sentimento de... Revoltante, é na revoltante, verdade. você se sente limitado, incapacitado de mil formas, mas ao mesmo tempo eu tava com muito mais medo de estar naquela situação ali do que pagar logo a porra dos 500 pesos que ele queria, que dá os 120 reais, mais ou menos, né? E me livrar daquilo logo. Sim, é horrível você falar, ai, nossa, paguei pra ele, agora eu estou ajudando com esse sistema corrupto. Mas ao mesmo tempo, você sozinho ali, você não vai resolver nada. É capaz de você se ferrar muito mais. E não tinha o que fazer, gente. O que a gente vai fazer? Vou chamar a polícia. Vai chamar a polícia. Vou chamar a polícia. Aí o cara fala, prazer, polícia. Todo mundo que trabalha aqui é meu amigo. E vocês duas são duas folgadas do Brasil que querem bater boca comigo. Vai, presa por desacato. Então não é o tipo de situação que eu desejo pra ninguém. Ao mesmo tempo, não é um negócio que eu falo, ai, lute pelos seus direitos nesse caso. Eu sei que é horrível falar isso, gente. A gente sabe os nossos direitos, mas dessas histórias que a gente escuta dos turistas, a Bruna me falou isso, nenhuma história as pessoas falam, eu me livrei disso, né? Todos os relatos são as pessoas falando o que aconteceu e como elas se livraram pagando. Não teve um caso que a pessoa falou, ai, eu falei isso e eu me livrei. Tipo, não precisei pagar. Acho que só uma pessoa que me falou que se livrou, mas, tipo, já manjava dessa situação, já tinha acontecido 1000 vezes, já morava no México anos e falou disso. Mas se você é um turista que tá vindo só um pouco tempo, ou é a primeira vez que tá acontecendo, você realmente não sabe como reagir, você fica muito nervoso, você fica com medo. Tem a barreira do idioma ainda, né? Tem a barreira do idioma. Realmente uma situação horrível. Acho que a melhor saída nessa situação é não brigar e realmente deixar ele falar o que ele quiser, né? E resolver. E também negociar, porque ele falou 1.800 pesos logo de cara. Como ele viu que a Bruna já morava no México e que a gente falava espanhol, ele falou 500. Mas eu acho que se a gente falasse, eu só tenho 200, eu acho que ele ia liberar, entendeu? Porque muita gente na internet falou que é um jogo de cansaço. Primeiro que eles não podem levar sua carteira de motorista, não podem pegar seu documento, ninguém. Então isso aí é uma coisa que a gente já falou no canal. É que não era meu passaporte, era minha carteira de motorista. Eu falei, se ele quiser pegar, foda-se. Mas isso é errado, gente. A carteira de motorista e seu documento, qualquer documento, é seu. A polícia não pode aprender desse jeito. Óbvio que se for numa situação de imigração, se você tiver feito alguma coisa, aí sim. Mas ele falar que ele vai aprender a sua carteira pra você ir lá na segunda-feira buscar, ele não pode fazer isso. Isso é ilegal. O documento é seu, do Brasil, e não de um policial louco que passou aí falando que você fez alguma coisa que você não tinha feito. No máximo eles podem pegar o seu documento, anotar os Anotar, dados, tirar se ele quiser, foto, esse tipo tirar de foto, coisa, qualquer né? coisa. Mas pegar o seu documento físico, não. Você pode falar, esse documento pertence ao Brasil, a mim, mas a você não. Ou seja, Exato. me devolve o documento. Ele não pode fazer isso. Ele em não nenhum pode lugar. fazer isso. Em nenhum Exato. lugar. E aí o que a gente viu também é que nessa questão de alugar carro, eles podem sim tirar a placa do carro alugado, né? Isso Sim. eles podem fazer. E aí é uma coisa que as locadoras de carro falam. O policial não pode pegar o seu documento e fala pra ele pegar a placa do carro. Que aí eu não sei se é de trás, Sei lá. né? Não sei o que era. Mas o seu documento é seu. Assim, eu não sabia que eu podia falar pra ele, não, meu documento você não pode pegar. E eu acho que mesmo se eu soubesse, eu não falaria Acho que também pra não bater falaria. boca, entendeu? Porque, de novo que eu falei, a situação que a gente tava foi bem estressante, gente. Bem estressante mesmo. Outras 1000 coisas passam na sua cabeça. Sim, eu falei pra Camila, ainda bem que ele era só corrupto. Ele não era uma pessoa
ruim que fez uma coisa muito ruim pra gente, sabe? Ele ainda quis pagar dinheiro. de legalzão, ele só queria dinheiro. Ele quis pagar de legalzão, ficou mostrando fotos de acidente pra gente, Essa falando aí foi o ó. que ele era, na verdade, socorrista também, paramédico. Então, ele preferia ter a multa do que depois socorrer a gente lá na frente, num acidente e tal. Tirou foto do celular dele, gente. Ficou mostrando várias fotos de acidente. Olha o que poderia ter acontecido com vocês se eu não tivesse ajudado. Ele contou até uma história de uma pessoa que morreu assim Nos braços dele, falando bem tipo novela mexicana, e eu com a Branzinho. Eu não aguentava mais. Eu falava, Cala a boca, pelo amor de Deus, toma exato. a porra do dinheiro e some da minha frente, porque eu não aguentava mais. Eu A gente tava bem irritada. estressada, Tipo, é estressante a situação e também é revoltante você passar por isso e não poder falar nada, sinceramente falar nada. E eu sei que vai ter gente que vai falar, eu faria isso, eu faria aquilo, como normalmente eu as falei. pessoas Mas, cara, têm essa ideia. não. Eu faria muito melhor do que você. Eu ia fazer o barraco. Não, você não ia. Sinceramente, você não ia. E Você ia pagar 1.800 ainda. Você pagaria 1.800. Se você fizesse barraco, eu acho que você seria preso. Seria preso. Realmente é uma situação horrível. Você não quer bater boca. Ou então, no caso lá do que a gente falou da influenciadora, que ela passou a noite toda, a madrugada toda, lá presa numa sala e tal. Eu acho que quanto mais você tentar dar de louco com autoridade de outro país, pior é. É igual quando um ladrão vai te roubar na rua e a polícia mesmo fala, não reaja. Exatamente. Não gente. reaja, porque uma coisa muito pior pode acontecer com você. É exatamente Então é esse melhor caso. você perder bens materiais, você perder dinheiro, do que você perder a sua integridade Exato, física. porque é o que a gente fala, exatamente esse caso. Se o cara tá lá com uma arma na sua cabeça, você vai bater boca com ele? Você vai... eu tenho meus direitos. Eu paguei meu suado trabalho aqui. Chama a polícia, no nosso caso, com a polícia. O que você vai fazer, sabe? Então, é horrível mesmo, é uma situação péssima, mas a única coisa que a gente pode falar pra vocês é que a sua segurança vem primeiro. Então, o que a gente tá tentando fazer agora é fazer esse vídeo pra mostrar pras pessoas que é uma situação comum, que realmente acontece, e pra você se manter calmo, de preferência tentar negociar, né? Porque eles vão querer seu dinheiro sim, e são pouquíssimos casos que a gente viu que não deu nada. Porque é isso, você tá em outro país, falando outra língua, falando com o policial. Aí o que aconteceu? Eu percebi que realmente era um golpe, né? Que ele era corrupto. E eu comecei a gravar o finalzinho, porque eu falei pra Bruno, a gente precisa registrar essas coisas. Ele percebeu que eu tava mexendo no celular e tal. Mas eu só gravei meio que a voz. Llegar a auxiliarlos. Sim. ¿Vale? Sí, me vamos. gustaría llegar a auxiliarlos. ¿Por qué? Porque la verdad, a mí se me murió una muchacha en los brazos. La muchacha tenía epiléptica y entró en paro cardíaco en un choque porque se asustó de más. Sí. Y entonces cuando yo la agarré en los brazos para llevarla a la ambulancia, ahí mismo se me desvaneció. Y tío, o sea, muchas veces tú dirás, no, pues el choque no le hacen, no pasa nada. Sí. Pero cuando tienes un golpe, ya sea craneoencefálico, o puedes entrar en paro, o puedes entrar en shock. Sí. Y muchas veces, aunque tú ya estoy bien, pero puedes entrar en paro. Sí. Sí. Lo siento. Muchas gracias. Muchas gracias. Corrupto? Ele tá me seguindo há muito tempo, Bruno. Eles Há fazem muito sempre. tempo. E por isso que eu e o John, a gente não queria nunca rentar ele, porque ele fazia sempre. Segura a câmera aqui que eu tô gravando. Eu gravei o final só pra tipo, a gente ter pro canal, cara. Porque é um absurdo o que aconteceu agora. Você viu? Ele ficou esperando, até eu falar alguma coisa. Eu falando, não sei o que você quer. Mas ele tá me seguindo há muito tempo, Bruno. Eu tinha visto já, eu tava tipo devagar porque a polícia tá do meu lado, eu não tava ultrapassando ele. Eu tenho certeza que Eu não duvido fez que eu fiz nada. alguma coisa. Eu também, não tem placa nenhuma. Mas agora eu tenho pai, meu. A gente tava no semáforo, mas aqui é um semáforo, velho. Então. Lá atrás não tinha nada. Ele tá me seguindo há muito tempo, juro Eu por sei. Deus. Eu já Juro sei por Deus. como é. Ele sempre faz isso. Eu tô chocada. Brasil, fomos seguidas por um policial por muito tempo. E aí ele inventou uma desculpa pra parar a gente. Eu já sabia que era mentira desde o começo, já sabia que ele ia pedir dinheiro desde o começo, que ele não ia colocar multa desde o começo. Que filho da puta, velho. Ele falou que ia pegar minha carteira de motorista. E pegar só até segunda-feira. Até segunda-feira, exato. Aí a gente, ok, faz isso então. E daí ficou esperando. Não, ele tava... Nossa, cara, ele deve até saber que o carro era alugado. Eles com certeza sabem. Cara, eu tô chocada. Esse cara, ele tá me seguindo há uns quilômetros já. E aí, porque eu vi que era a polícia, eu tava devagar, eu não tava ultrapassando ele. Ele ia pra um lado, eu ia pro outro, tipo, deixei ele passar. Nossa, tô muito puta, velho. E depois que a gente saiu da situação, era uma sensação de alívio, né? Mas muita raiva envolvida. Eu tava realmente
indignada com a situação que aconteceu, porém feliz que só aconteceu isso. Quando a gente saiu dali, tinha acabado de acontecer um acidente bem na pista da esquerda, que era a primeira pista que eu tava. Acabado de acontecer um engarrafamento, gente. Acho que eram 5, 6 carros, né? Um bateu na bunda do outro e tava lá tudo quebrado, gente pra fora do carro e tal. Então eu falei pra Bruna, eu vou tentar olhar pro lado positivo e só imaginar que esse cara tirou a gente desse acidente, porque o acidente tinha acabado de acontecer, poderia ter sido com a gente, mas como ele parou o nosso carro e foi lá e roubou nossos 500 pesos, talvez ele tenha nos livrado de alguma coisa pior, porque se tivesse batido o carro alugado e tal, aí ia ser realmente um prejuízo bem maior. Então eu vou acreditar, no fundo do meu coração, que foi o menos pior de tudo que aconteceu com a gente, porque de tudo, tanto a conversa com o policial quanto o acidente seria 1000 vezes pior. A gente saiu só no prejuízo aí de 500 pesos. E fazendo vídeo agora a gente tenta ajudar outras pessoas que viajam pelo mundo, gente. Isso aí não é só México, tá? Pode acontecer em qualquer lugar. Muita gente, inclusive comentários xenofóbicos, falando: Ai, por isso que eu não viajo pro México, por isso que eu não tenho vontade pro México. amado, isso aí pode acontecer em qualquer lugar. Pessoas são corruptas, pessoas têm problemas, pessoas vão tentar te fazer o mal. Não é uma coisa específica do México, apesar de ser um golpe bem comum lá. Que a Bruna até falou, né, que o governo mexicano poderia resolver facilmente colocando câmeras, ou então... câmera corporal, igual fazem aqui nos Estados Unidos. Ou então ter um canal de denúncias pra você poder pegar o nome da pessoa, pegar a placa dele e falar, essa pessoa fez isso comigo. Eu acho que tinha muitas formas de resolver. Porque isso aí é antigo já, né? Pelo jeito eles não querem resolver, porque desde a primeira vez que eu vim pro México, em 2012, já tinha essas coisas. E... Continua pelo jeito, continua sempre. Então, só pra vocês saberem, quando você aluga um carro aqui no México, a placa tem um negócio diferente, verde lá, né? Tem alguma coisa que dá pra saber que foi o carro é alugado. Então, os policiais, eles conseguem... Eles aproveitam da falta de conhecimento dos turistas, aproveitam que eles estão num país desconhecido, que eles vão ter medo. Tudo que a gente já falou. Que eles não sabem que tem esse tipo de golpe e vão fazer isso pra tirar o dinheiro das pessoas. O que é horrível, que a gente falou... Depois que a gente saiu da situação, a gente ficava pensando se eu soubesse, eu poderia ter feito outra coisa. A gente ficou pensando se a gente iria reagir de outra forma, iria reagir de outra forma. Provavelmente não. Provavelmente a gente então, só ia tentar negociar mais barato e revoltante. pagar. A gente ficou pensando, o que a gente poderia ter feito? Ficar com a câmera assim o tempo todo pra ver se ele ia se sentir... como fala isso? Com vergonha, sei lá, se ele não fizesse alguma coisa. Ameaçado, a gente pensou em falar, né? ameaçado, talvez. A gente tentou pensar também, a gente ter falado que a gente não tinha dinheiro nenhum, mas... sabe, é muito normal, né? Acontece a situação, depois a gente acha 1000 outras formas de resolver melhor. Mas mesmo assim, eu acho que... Lá na hora foi uma posição boa que a gente teve, a gente resolveu como deu pra resolver, né? O que eu e a Bruna a gente fez depois disso, porque a gente tinha 3, 4 dias lá em La Paz, foi literalmente colocar a GoPro na frente, assim, do painel do carro. Eu falei, se outro policial vier, eu vou falar, moço, já aconteceu isso com a gente tá gravando tudo aqui. Eu não tenho dinheiro. E eu tô sem dinheiro, pra ver o que ia dar. Mas ainda bem, nada mais aconteceu. A gente depois dirigiu, voltou... viu vários policiais, né? Viu vários policiais, voltou de La Paz pra cidade que a gente tava e nenhum outro policial parou a gente. Então, depois de vários dias em La Paz, agora a gente tá indo pra Cabo Pulmo, que tá 2h30 mais ou menos aqui, 2h20, né? E a gente já foi pra Cabo São Lucas, já visitamos a Isla do Espírito Santo, a Praia Balandra, que na verdade a gente não podia descer porque tá tendo um negócio promocional de turismo lá. E a gente tá agora no carro, a gente alugou esse carro. Depois vamos contar toda a saga pra vocês com o carro. Mas apesar do único problema que a gente teve, valeu muito a pena alugar o carro porque a paisagem é muito bonita e muito diferente de tudo que a gente já viu antes, né, Camila? Tá lindo mesmo. Cheio de nuvem. Então, assim, acontece. É todo dia, toda hora, por todos os lugares? Não. Também pensei isso na hora que ele tava seguindo a gente por muito tempo, eu já devia ter me tocado e parado o carro. Então, essas são as dicas que a gente pode deixar pra vocês. Saibam que se você alugar o carro, você tá com um alvo nas costas, porque eles vão saber que você tá com o carro alugado. E se te pararem, falarem que vão pegar seu documento, que tá fechada a delegacia, isso aí é tudo asneira, ou seja, fique é tranquilo, mentira. não pode acontecer, mas... Exato. Né? E tenta negociar, fala que você tá sem dinheiro, fala que você mora no México, qualquer coisa, entendeu? Mas, infelizmente, esse tipo de coisa acontece e estamos aqui pra alertar, porque aconteceu com a gente mesmo. A Bruna, ela já sabia de fato disso. Eu tinha escutado, mas sempre ignorei isso e a gente achou que a Barra Califórnia ia ser uma situação melhor e, na verdade, não foi, não aconteceu. É isso que eu falei pra Camila, que mesmo sabendo que acontecia isso, eu não sabia de fato todos os detalhes como acontecia, então demorou um pouco, até uns minutos, né?
pra eu reconhecer a situação e ver que era a mesma coisa que as pessoas me alertavam antes. Eu realmente achei que era legítimo e demorou um pouco pra cair minha ficha, mas quando caiu eu falei, é assim que funciona. Então quando a gente ouve outras pessoas falando, parece muito mais fácil, então parece tão na cara, assim, mas não é na cara, não é uma coisa escancarada. E também é um negócio que você escuta, né? Que é tão distante da sua realidade, né? Não vai acontecer comigo nada. Então, existe todo esse processo, assim, até de fato acontecer e você falar, cai no golpe. De novo. Me deram rasteiras de novo. Enfim, gente, foi uma situação bem ruim, mas que vai trazer aprendizados pra outras pessoas, pra pelo menos deixar as pessoas calmas se acontecerem com eles em outra situação, em outra viagem. E o que eu ia falar é que bom que não aconteceu nada demais. E agora a gente pode tirar alguma coisa positiva disso, trazendo esse aprendizado pra vocês. Então é alerta, isso pelo que menos. temos pra falar. Sim. Sobre essa situação. Foi bem triste, uma situação revoltante. Eu fiquei puta da vida, sério. Nossa, eu não aguentava. Na hora que ele saiu, a Bruna falou, corrupto! Eu falei, puta! Foi foda. Foi foda, porque, tipo, eu gosto tanto do México que me dói um pouco quando acontecem umas coisas dessas, sabe? Tipo, eu fiquei uns 2 dias meio... chateada, assim, angustiada. E só deixar de reflexão também que é isso, gente. A atitude de uma pessoa representa o país. Então, esse cara poderia ter feito isso com outra pessoa que falar, nossa, não vou pro México mais, o México é horrível, os mexicanos são corruptos, a polícia é corrupta, tudo é corrupto. Mas a gente tem muitas histórias boas no México também. Então, tem que saber filtrar. Infelizmente é isso. Bom, gente, espero que esse vídeo ajude de alguma maneira. Quem estiver pensando em ir pro México, se vocês estão gostando do nosso vídeo no México também, saibam que pode acontecer, mas não necessariamente vai acontecer. A gente sempre fala que cada pessoa tem uma experiência. Já voltei a amar o México de novo. Já tá simplesmente tranquilo. Estava com raiva desse homem, que eu não lembro o nome dele agora, mas, né, ele manchou um pouquinho no México pra mim. É isso, galera. Não esquece de se inscrever no canal e assistam os vlogs aí de viagem. A galera não tá assistindo muitos vlogs, né? Vocês gostam de vlogs, gente? O povo gosta de perrengue e desgraça. Mas... Então acho que vocês vão adorar esse vídeo de agora. O vídeo que ele postou do Assistam aí que a gente tem uma playlist toda do México, galera. E é isso. Um beijo. É nóis. Tchau.